Olá, boa noite. Olá, Alana. Dando um tempinho enquanto o pessoal está chegando. Olá, Eli, tudo bem, querida? Olá, Juan, tudo bom, amigo? Seja bem-vindo. Olá, Cláudia. Ana Luísa, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Cláudia. Muito bem. Então, vamos começar, não é? Olá, Vitória, tudo bem? Então, todas as quartas-feiras, né, como tem sido uma prática, a gente tem feito essa live. A de hoje é a 26ª. Olá, Pietro, Rose, tudo bem? Olá, Andréa, sejam bem-vindos. Então, o propósito dessas lives, né, são dois aspectos, né? Uma é divulgar sobre a... Olá, Dani Bianchini, tudo bem? Falar sobre a meditação MAP, que está se expandindo, né? E também a gente sempre aborda um tema que varia toda semana. E a de hoje, além da meditação, ela é quase como um fechamento do ano, né, do 2020. Então é um tema em aberto, vamos dizer assim, por isso que... Olá, Túlio, tudo bem? Nós pedimos para que as pessoas trouxessem aí as suas questões conceituais, né? Assim, para que a gente possa conversar dentro de uma perspectiva holística. Então, seria o tipo de um bate-papo, um encontro, né? Que nos outros é basicamente um monólogo, quase que não tem tempo para perguntas, né? Então, eu gostaria que vocês fossem colocando as suas questões, né? E a gente vai tentando aí trocar umas ideias. Então, hoje seria... Olá, Jane. Então, hoje seria a última sessão do ano, né? A última live do ano, com relação ao MAP. E porque na próxima quarta-feira já é véspera de Natal, então não sei se
vai ter audiência, né? De qualquer maneira, talvez a gente anuncie se for fazer, não é certeza. E nós recomeçaremos no começo de janeiro, em 2021, e traremos uma nova live, provavelmente nas segundas-feiras, e a do mapa permanece na quarta-feira. E o tema dessas lives será bastante instigante, né? Que a ideia hoje... Olá, Arlete Pontes, tudo bem, querida? Olá, Cris. Então, o tema da segunda-feira seria revelações sobre a história não contada ou não mostrada, né? Então a gente vai ter a oportunidade de trazer muitos fatos interessantes. Olá, Maria Helena. E é importante que a gente tenha essa perspectiva de uma realidade mais abrangente, né? Porque nós ainda estamos, nós, humanidade e o planeta Terra, ainda estamos numa era de transição e existem muitas influências, né? Olá, Paulo Araújo, tudo bem, colega? Olá, Regina, Piracicaba. Então nós teremos assim a oportunidade, né, de compartilhar com vocês um aspecto escondido, né, que eu venho pesquisando isso já há uns bons 30 anos, né? Mas tudo começou assim. Então ô minha irmãzinha querida, Aninha, que beleza. Então, à medida que a gente vai aumentando o nosso conhecimento, vai expandindo a nossa percepção e a nossa visão, nosso olhar sobre a realidade, né? Porque, como eu disse, nós ainda estamos nessa fase de transição, de dualidade, né? Não é um alinhamento cósmico, né, banal, vamos dizer assim, que vai fazer a grande mudança, né? Essas mudanças demoram centenas de anos, né? Uma transição planetária, ela vai por aí 2, 3 gerações. Então a gente tem que analisar essa transição sempre do ponto de perspectiva da alma e não do corpo físico, que a gente vai voltar aqui ainda no outro corpinho e a Terra ainda está na fase de transição, né? Essa perspectiva é muito importante. Então a gente tem que ter uma perspectiva mais elevada do ponto de vista da nossa alma, que vai evoluindo, né? Muito bem. Então, quem se voluntaria aí a alguma questão, alguma pergunta, alguma coisa? Vão colocando aí que eu acompanho aqui. Pode redigir, né, no chat, que a gente tenta esclarecer se for o caso. Olá, Rodrigo, tudo bem? Bom, enquanto não surgem as questões, né? Vamos falar um pouquinho das perspectivas, né, para 2021, né? É um prazo muito curto, né? Um ano só, e a gente deve ter essa perspectiva mais abrangente, como eu acabei de falar, né? Mas de qualquer maneira,
o primeiro passo, vamos dizer assim, é o ano que chega, né? E eu estou aqui tentando... Tem alguém querendo mandar uma mensagem? Bom, tem uma pergunta aqui do Rô Fernandes, né? Essa transição planetária que tem influenciado em tanta instabilidade emocional na humanidade? Sim, a resposta é sim, né? O ser humano normal, vamos dizer assim, normal entre aspas, né? Ela está muito focada apenas no aspecto físico, material da vida humana, né? Dos sentidos físicos do mundo da matéria. E tem pouco conhecimento sobre a influência sobre a psique, a mente, as emoções e a própria fisiologia, parte fisiológica humana, ela é altamente afetada, diretamente afetada e conduzida, vamos dizer assim, pelas energias cósmicas originárias das estrelas. Então, se a gente observa a história da humanidade oficial, abrange um período de 8.000, 10.000 anos no máximo, né? Que teoricamente não aconteceu nada, vamos dizer assim, em termos de evolução tecnológica, científica. Tudo aconteceu nos últimos 100 anos, como nós somos testemunha, não é isso? Então, por que de repente essa humanidade, esses jovens, ficaram assim de repente mais inteligentes, né? Do aspecto tecnológico? É porque mudou a vibração, a irradiação cósmica originada das estrelas. Então nós entramos na era de Aquários, que a última vez que nós passamos recebendo essa configuração vibracional foram há 26.000 anos, quer dizer, não se tem nem história, né, registros da história da humanidade de 26.000 anos atrás. Se fala de Atlântida, coisas assim. Então nós estamos vivenciando uma situação energética que implica em consciência e vibração única, singular, como nunca tinha acontecido nos últimos 26.000 anos. Além disso, nós estamos recebendo as vibrações da constelação das Pleiades, que é a nossa constelação mãe, que é o sistema solar, faz parte dessa constelação, né? Então, é por isso que há 2.000 anos, né, veio um grande avatar, o Mestre Jesus, exatamente no ano 1 da era de Peixes, né? Ele veio fazer trazer um impulso espiritual, vamos dizer assim, na questão da emoção, da amorosidade, do amor, né? Aproveitando as vibrações cósmicas favoráveis da era de Peixes, cujo regente, o planeta refletor, vamos dizer assim, é o planeta Netuno, né? Então agora nós entramos numa nova configuração energética, que é a constelação das Pleiades e de Aquários. E no caso de Aquários, quem faz essa captação e irradiação energética no sistema solar é o planeta Urano. Então, é essa configuração energética que está trazendo toda essa perturbação, porque muitas pessoas desconhecem esse aspecto e também, principalmente no mundo ocidental, que não se tem conhecimento da parte energética do ser humano, que é a parte dos chakras, dos vórtices energéticos que captam essa energia, né? Então é uma pandemia emocional, mental e com a humanidade num baixo nível de consciência, né? E consciência significa vibração e tem a ver com o estado do sangue e tudo mais. Então,
O coronavírus, né, que está presente nesse ano 2020 e continuará ainda por algum tempo, em 2021 talvez até mais, ele é uma consequência desse desajuste vibracional, né, entre uma energia mais pura, que vem do cosmos, mas em contato com uma humanidade de baixa vibração. Então essa perturbação mental e emocional, ela desperta vírus também de baixa vibração, que na minha percepção é o caso do coronavírus. E a história mostra que aconteceram eventos semelhantes exatamente há 100 anos atrás, no começo do século XX, né, 1915 por aí, que teve a Primeira Guerra Mundial, que é uma pandemia de guerra, né, vamos dizer assim, e houve a pandemia biológica da gripe espanhola. Na verdade, essa gripe ela nasceu no exército nos Estados Unidos. Era uma gripe americana, mas quem primeiro relatou os seus sintomas foi a Espanha. Então ficou o nome de gripe espanhola. E então, fazendo-se uma retrospectiva, se descobriu que nesse mesmo período que estava havendo a Primeira Guerra Mundial, também havendo a pandemia da gripe amarela, houve alterações climáticas contundentes, então que se soma, né? Então se observa que a mesma coisa está acontecendo agora, né? É um planeta que vive no estado de estresse, de guerra, de risco de guerra, de sanções, né? E a pandemia e a humanidade, vamos dizer assim, desorientada, né? Como a gente não pode separar a vida da política, porque quem manda na realidade é a política, que comanda a parte da economia, da sociologia e tudo mais, então, na minha perspectiva, né, a eleição dos Estados Unidos do Joe Biden é uma coisa que sinaliza, vamos dizer assim, numa direção mais suave, vamos dizer assim, né? Que contribua para baixar o nível de estresse do planeta, como tem acontecido até agora. Então, dentro dessa perspectiva, então é fundamental que cada pessoa, né, ela procure aumentar a sua vibração, né, com bons pensamentos, boas emoções, boa alimentação, enfim, de tal maneira que você vai entrando numa coerência, numa sintonia cósmica e planetária, né? Então a gente tem que surfar, vamos dizer assim, de acordo com a vibração que está sendo irradiada. Então a gente tem que entrar nessa mesma sintonia, como se fosse uma estaçãozinha de rádio, somos nós, que precisa entrar em sintonia com a estação transmissora, que no caso é o planeta Terra, a Mãe Gaia. Como, finalizando, né? Como a humanidade está com a consciência muito baixa, então essas pandemias, essas confusões todas que estão acontecendo, ela contribui para tirar as pessoas da zona de conforto, do materialismo, e começar a perceber uma realidade um pouco mais elevada, que transcenda o corpo físico e pense mais no nível da alma, né? Então o risco de morte, a própria morte, tudo isso contribui para isso, né? Por isso que nos navios, né, quando está afundando, o sinal que se manda é o SOS, né? Save our souls, quer dizer, salve nossas almas. Então a gente tem que pensar sempre de uma visão mais abrangente, pensar no nível da alma.
que vai e volta, né? O que mais? Ok, tem uma pergunta aqui. Qual a importância da conjunção de Saturno e Júpiter que irá acontecer nesse solstício de 21/12? Existe uma pequena influência, não é uma abertura de um portal que vai levar a humanidade à quinta dimensão, como tem muitas pessoas, astrônomos falando isso, né? É um alinhamento importante de duas energias conflitantes, vamos dizer assim, a energia de Saturno, que é uma energia mais da densidade, né? Por isso que a nossa estrutura óssea, o chakra básico, é associada a Saturno, e Júpiter, que é um planeta muito mais voltado à energia etérica. Então, esse alinhamento no solstício de inverno, ele tem uma importância, mas na minha visão, a importância pequena, não é a importância que muitas pessoas estão propagando, que a humanidade vai entrar em quinta dimensão, que abriu um portal, que todo mundo vai se elevar, a consciência, não é por aí. A natureza, ela não dá saltos, né? São ciclos, né? Então, esses ciclos das estrelas, eles são muito mais importantes do que os ciclos internos planetários no sistema solar. O que mais? Estou aqui pesquisando se tem mais alguma. Tem uma pergunta aqui do Túlio, né? O que é a sincronicidade e como ela influencia nossas vidas? Boa pergunta. Olá, Rose, Marcel, tudo bem, querida? O universo, ele é sincronizado. Quem explica essa teoria é a teoria holográfica, né? Então, o universo, ele é constituído de camadas de domínios de universo. Isso se chama universos paralelos ou multiverso, né? É como se fosse uma rede, uma teia cósmica. Essa teia está toda sincronizada. Então, quando você estuda, né, os princípios herméticos do passado do mestre Trismegistus, ele diz assim: o que está embaixo é como o que está em cima, o que está em cima é como o que está embaixo, né? Isso aí, em termos científicos modernos, é o que chama teoria holográfica dos universos paralelos. Então, essa conexão é semelhante ao que ocorre com as oitavas de um piano, né? Um instrumento piano. Então, aquelas notas do, ré, mi, fá, sol, lá, si, que são 7, mas como ela está em ressonância com a próxima, chama de oitava, então elas estão todas em coerência, em conexão, em tuning, em sintonia entre si, né? Então, é isso que causa as sincronicidades, quer dizer, parece assim que nós estamos aqui agora, né, nesse diálogo, e olá, Delmar Nobre, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Então, parece que a gente está aqui por uma casualidade, mas na realidade não é uma causalidade, é uma causa, né? Então, à medida que a pessoa vai aumentando a sua percepção da realidade, que nunca termina, né, pelo menos numa encarnação, você vai percebendo que o universo é síncrono, né?
então a gente vai, as sincronicidades vão acontecendo. E a sincronicidade, ela ocorre mais, quem trouxe esse termo de forma muito brilhante, inspirada, foi o Carl Jung, da psicologia analítica, né? Então, quando você está alinhado com o seu eu superior, né, colocando as suas intenções, então as sincronicidades começam a ocorrer, né? É por isso que fazemos outra analogia com a outra parábola, com o Mestre Jesus. Ele diz assim: bate que a porta se abrirá, busqueis e achareis, pergunteis e será respondido. Todas essas parábolas que ele usava querem dizer a mesma coisa, quer dizer, quando você busca uma inspiração superior, uma intuição ou uma revelação, por exemplo, né, qual o propósito da minha vida, o que é que eu estou fazendo aqui nesse planeta de humanidade maluca, então começam a surgir as coincidências, né? E então a gente tem que ficar atento, né? Então as sincronicidades ocorrem das formas mais inesperadas, não é um anjo que vai aparecer na sua frente. Né? Comigo apareceu um livro, intuições. E falando de intuição, é muito importante isso, né? A intuição, ela flui do nosso aspecto espiritual, do eu superior, de um estado de unidade, então ela precisa ser honrada, né? Como se fosse... Olá, Eridan, tudo bom, querida? Então, a gente precisa estar atento e colocar as intenções, porque a intenção, a intuição é uma resposta, né? É o bater na porta que a gente vai receber. Agora, o discípulo tem que estar pronto, tem que estar conectado, atento, né, aos sinais que ele recebe do seu eu interno, seu eu superior. Olá, olá, Kênia, tudo bem? Boa noite de Portugal, do Porto, seja bem-vinda, querida. Muito bem. A questão que fizeram sobre a questão do o eclipse solar, né? O eclipse solar é um evento mais astronômico, não tem tanta influência energética assim. Ela acontece todos os anos, é uma coisa periódica e não é um evento que vai criar grandes alterações na consciência, né? Até porque dura muito pouco tempo também, uma meia hora em algumas partes do planeta, né? O que mais? Bom, enquanto não vem a próxima pergunta, é preciso, não é? A gente tem que buscar uma compreensão da realidade e da verdade, né? Que isso é uma coisa que é bom porque a gente morre e continua na busca, né? Não for nesse plano, é no outro plano, depois volta e continua a busca, né? Então, eu faço uma distinção entre o esotérico, o materialista, o esotérico e o místico, né? A gente aqui está falando de perspectivas místicas, né, para 2021. Então, o materialista, de uma forma bem simples, é aquela pessoa que está no mundo da matéria, a proposta é dinheiro, ganhar dinheiro, ter coisas e morre, acaba e pronto, né? Grande parte depois que a pessoa sai dessa fase, ele normalmente ele vira o esotérico, né? Está na parte interna do materialismo, que é o exotérico. Então, o esotérico eu acho muito oba-oba, vamos dizer assim, de uma forma, faltou a palavra mais educada, né?
Então ele acredita em tudo, né? Ele é levado, geralmente segue guru, segue religião, é muito volátil, está sempre debaixo de um guarda-chuva e mudando e vai numa busca, né? E muda de guru, e muda de terapia, faz terapias, assim. Pronto. É uma fase intermediária, muito interessante, mas ele é uma pessoa que ainda não encontrou o caminho, né? Ele ainda depende. Olá, Ângela Guimarães, tudo bem, querida? Então, o esotérico, ele... E aí é bom fazer, cada um fazer a sua autoanálise, né? Para ver onde é que se enquadra, né? Então, o esotérico, ele ainda não desenvolveu ainda um poder interno e uma sabedoria interna, então ele precisa da guiança de um guia, né? De um mestre, de um guru, para ir tocando a vida dela. E aí, como isso nunca vai ser encontrado, essa resposta, fora, nem em religião, nem com guru, nem com nada, então funciona por um período, depois bate o vazio, aí muda de religião, muda de guru e vai por aí. Então, essa é uma fase de busca muito importante, mas ela é temporária, né? Então, quando a pessoa ela se encontra, que é a sua conexão ao seu mestre interno, esse é que é o verdadeiro guru, o nosso guru interno, o ego crístico, como quiser chamar, então a pessoa, ele vira um místico, né? Então o místico geralmente é um lobo solitário, né? Porque cada um tem o seu caminho e aí ele procura ajudar outras pessoas também, normalmente se faz isso, né? Mas quase sempre é o caminho do lobo, né? Um lobo solitário com a sua conexão ao eu superior. Então ele acessa um nível de verdade, vamos dizer assim, maior, vamos chamar, porque a verdade a gente está sempre na busca dela, e à medida é como subir no morro, né? Quanto mais você sobe, mais você vai percebendo um horizonte mais amplo, mais abrangente. Mas quando você chega no topo do morro, e aí vê que tem outros morros mais à frente, mais altos, e assim vai, né? Isso é a beleza da vida. Tá bom? Mais alguma pergunta? Então, uma pergunta: como identificar e diferenciar a intuição de outras emoções, né? Não tem nada a ver, né? Intuição com emoção, né? O ser humano, na sua configuração, nós temos os 4 corpos inferiores, né? Que é o corpo físico, o corpo etérico, o corpo vital, que é a bateria que nos dá vida ao corpo físico. Por volta desse corpo etérico tem a parte emocional, né? O corpo emocional, o corpo astral, também chamado de corpo dos desejos, ou campo, né? Lá a gente chama de corpo para facilitar o entendimento, mas na realidade são campos, né? Campos eletromagnéticos interligados, como nós já falamos antes. E aí tem o aspecto da mente, né? Então a mente que mente, a mente concreta, a mente racional, lógica, que geralmente é o que está associado ao hemisfério esquerdo racional. E tem uma mente intuitiva, que está ligado ao hemisfério direito, né? A intuição é como se fosse uma revelação, é diferente da emoção, né? A intuição é uma revelação superior, né? Quando a pessoa começa a se conectar, ou pouco ou muito, depende do estado de cada um, ao plano mental superior, que é o chamado plano acástico, o akasha.
os registros akáshicos. Então, o ser humano ele tem uma parte 3D, né, que é a parte do físico e do etérico, vamos dizer assim, porque eles são completamente conectados. Tem a quarta dimensão, que é o plano emocional, que são as emoções, e aí vem influência de várias origens, né? Tem influência de vidas passadas, tem influência do inconsciente coletivo, de família, tudo mais. É uma caixa de Pandora, né? A parte emocional. E tem a mente racional, né? Concreta, e aí tem a parte da intuição. Então a intuição são revelações que vem do, entre aspas, do nada, né? E ele só acontece quando a pessoa está no estado de relaxamento. Você tem que estar num estado de frequência cerebral θ, que a informação flui do hemisfério direito para o hemisfério direito e ele se transforma consciente. E aí você fala, uau, eureka, né? Como falou Arquimedes, quando teve a sua intuição famosa, né? O que mais? Muito bem. Está saindo aqui muitos coraçõezinhos, mas poucas perguntas, né? Olá, Andréa, tudo bom, querida? Então, vamos falar um pouquinho do MAP, né? Antes da nossa meditação. Então, o MAP, Movimento Ascensional Planetário, é uma meditação que cada um faz, né? É como se fosse uma terapia holística de frequências de luz que nós canalizamos em 2006 e ela trabalha com os seres de luz, né? Nós temos a ajuda, vamos dizer assim, nessa nova era. Isso é mais um sinal evidente de que realmente nós estamos em um momento planetário especial, né? De uma era de luz. E se sabe, né? Existem várias terapias, vários canais, né? Canalizando terapias, seres de luz, pleiadianos, sirianos, arturianos, né? Temos, por exemplo, centenas de crop circles, né? Os círculos das plantações, em todos os países, né, que são formas sofisticadas de geometria sagrada. A geometria sagrada ela eleva a vibração do planeta, né? Temos agora uma curiosidade, né, que são os monólitos misteriosos, que já a última vez que eu acompanhei isso já é o 8º, né? 2 nos Estados Unidos, Espanha, Romênia, Inglaterra, né? Tem o mesmo formato, triangular, dourado, aparece e rapidamente também desaparece, né? Cheio de especulações a respeito, né? Que são extraterrestres que estão colocando, não sei, né? Vamos aguardar aí os acontecimentos, né? De qualquer maneira, tem recebido uma atenção da mídia enorme, né? É muito interessante isso. Então, essas manifestações de seres de luz, de anjos, vamos dizer assim, né? Evidentemente é um sinal do céu, né? Dos céus, de que existe um momento, nós estamos a nossa geração, nós estamos vivendo um momento planetário peculiar, né? Então, e a razão para isso é muito clara, né? São duas questões. Uma é que os seres conseguem intuitivamente, né, se conectar com tantas pessoas, e porque a vibração do planeta está alta, né?
E também existe um número crescente de pessoas encarnadas canalizando em sintonia com esses seres de luz e trazendo os conhecimentos como a agenda pleiadiana e outras, né? E várias terapias, e frequência de luz é uma delas que nós recebemos. Então, como vocês já sabem, o MAP ele consiste, é uma coisa aparentemente muito simples, dentro da regra, né, do respeitar o livre-arbítrio de cada um. Nós estamos ainda numa fase de transição planetária, de expiação em provas, né, usando uma terminologia do Espiritismo, muito correta, aliás. Então, você invoca, né, os seres de luz antes de dormir e vai fazendo isso, né, tem uns ciclos de 108 dias, mas o importante é isso, faz para o resto da sua vida, né? Como você vai dormir todas as noites, né? Então, antes de dormir, o que se recomenda é isso, faça suas preces pessoais, né, de acordo com suas crenças, o que você tiver, e aí faça a grande invocação, que a gente vai fazer daqui a pouquinho, que é uma prece universal, e faz a invocação dos seres de luz, dos pleiadianos, com mantras, né? Então, o mantra dos pleiadianos é Aloha, como se fosse duas palavras, se fala 3 vezes. Eles trabalham a parte de limpeza do corpo mental, né? Dos chakras, coração, essa parte magnética. Os Cherokees, que são, o mantra é Akita, Mani e O, como se fosse 3 palavras. E os sirianos, os Cherokees, eles trabalham a limpeza do campo emocional, que é o campo astral, e tem os sirianos que fazem a limpeza do nosso cérebro reptiliano, liberando medos, né? Tem uma pergunta que chegou agora, muito boa. Por que esses seres de luz querem nos ajudar? Na realidade, todo ser que evolui, que expande a sua consciência, ele quer ajudar. Ele é um servidor. Observe que os grandes mestres, né? Mestre Buda, Confúcio, Lao Tse, o querido Mestre Jesus, São Francisco de Assis, todos seres iluminados, né? Andando nesse planeta de pés descalços, de sandálias. Muito simples. Um Gandhi, né? Tantos outros que existem, né? E alguns contemporâneos também. Então, à medida que a pessoa expande a consciência, ele sente a necessidade do coração de ajudar aquele que está precisando de ajuda. É como a pessoa que tem bom coração, ele dá comida a quem está passando fome, né? Ajuda quem está precisando de necessidade. Então, os seres de luz são seres de um nível de consciência de unidade, quer dizer, ele não tem emoção, não tem corpo físico, não tem essas questões humanas, né? De quem ainda está aqui se debatendo no nosso planeta. Uma pergunta: qual a diferença do cérebro reptiliano e seres reptilianos? Nós temos 3 cérebros. O ser humano tem 3 cérebros. O cérebro reptiliano, ou tronco encefálico, que é o cérebro que vem desde os répteis, né? Os lagartos, todos têm um cérebro reptiliano, que é o cérebro de sobrevivência, né? O cérebro de reprodução, de necessidades fisiológicas. Então, esse cérebro é o primeiro, né? O cérebro que todos os répteis têm, por isso que ele é chamado também de cérebro reptiliano, que controla o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, o funcionamento automático do
do ser humano, né? Existe um outro cérebro, que é o cérebro do mamífero, chamado cérebro emocional, sistema límbico, que é o processamento das emoções. E as emoções sempre trazem uma reação física, né? Uma expressão física. Então, a emoção está sempre ligado, porque o corpo emocional, como nós falamos, está ligado, acoplado sobre o corpo etérico. Então, se você tem uma interferência energética no campo do corpo emocional, vai refletir no corpo etérico. O etérico vai manifestar, vai se expressar no corpo físico. E o ser humano, ele tem um outro cérebro, que é o neocórtex, né? que é o cérebro pensante e criativo, que é do ser humano, né? Então esse é o cérebro reptiliano, do ser humano. E existem os seres reptilianos, por exemplo, os Anunnakis, né? E outros seres, mas os mais conhecidos, que têm maior influência, aqui geralmente influência negativa, né, na Terra, são os Anunnakis do planeta Nibiru, como você vê nas imagens, é um ser de origem reptiliana, né? São muito inteligentes, mas não têm emoção, não têm amorosidade, né? A outra pergunta, né? Estes seres vivem no nosso planeta? Sim, tem. A maioria dos Anunnakis estão no plano astral, né? É o plano emocional, a quarta dimensão. E essas informações do plano astral foram trazidas pelos pleiadianos, no livro Agenda Pleiadiana, onde mostra que os Anunnakis estão controlando o plano astral. Quer dizer, se você controla as suas crenças, o plano das crenças, dos arquétipos, né? Então, na realidade, o ser humano, agora na 3D, enquanto ele não desperta, ele é como se fosse um marionete, né? Controlado pelas suas crenças, pela religião, pela cultura, por essas coisas que vêm trazidas, né, do passado. E existem os Anunnakis encarnados, por exemplo, os primeiros imperadores romanos, a nobreza europeia, né, o sangue azul, que tem o controle também da política, da economia, né, a Rainha Elizabeth, pronto, quer ver um Anunnaki encarnado, tem a Rainha Elizabeth e outras nobrezas na Europa, né. E existem uma raça, que eu não vou citar o nome aqui por questões para evitar problema, que é a raça que foi manipulada pelos Anunnakis, né? Chamado Nefilins, que tem milhões encarnados aqui no planeta e controla, é o 1% que controla tudo, né? Outra pergunta, falar um pouco da aceitação das dívidas do karma. Então veja bem, todos nós temos karma. Se a gente não tivesse karma, a gente não estava mais encarnado aqui nesse planeta, né? Então o karma, que é ação e reação, tudo faz parte da lei do karma, né? O conhecimento que a gente tem, o nível de consciência, vamos dizer assim, tem o karma positivo e o karma negativo. Então o fato de nesse mundo de transição planetária e de expiação em provas, o karma é implícito, né? Por isso que existe a lei do karma. Você planta e você colhe, tem livre-arbítrio, faz o que quiser, mas vai pagar a conta, né? Então, à medida que a pessoa expande a sua consciência e ele encarna exatamente para resolver as questões do karma pendentes, né? Mas uma das melhores formas que você tem, qualquer pessoa tem, para se libertar do seu karma, falar do karma negativo, é você fazer o bem, né? Então, quanto mais você fazer o bem ao próximo, né, você está pagando, entre aspas, o seu karma, né? Existem várias formas, né? Meu retiro espiritual lá na Rússia, né, na prisão, fez parte de um projeto desse de pagar uns karmas pesados que eu tinha aí de outras
encarnações, né? O que mais? Muito bem. Então, olha, falta só 10 para as 10, eu preciso fazer a meditação agora, tá bom? Eu avisarei se nós faremos na próxima semana ainda uma continuação desse encontro, porque ainda tem pessoas aí sem resposta. A menos que a gente... deixa para a próxima semana, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a nossa meditaçãozinha para vocês. Eu normalmente, quando eu encerro, eu toco o sininho novamente e vocês, para indicar que terminou, né? Mas hoje, por causa do tempo, eu vou começar e vou desligar sem avisar, de tal maneira que vocês continuam na meditação o tempo que vocês quiserem, tá bom? E se eu não falo com vocês normalmente, desejo a todos aí um Feliz Natal, de muita paz, muita saúde e com precaução, né? E a gente tem que ter pensamento positivo, mas tem que ter bom senso e se precaver, tá certo? Muito bem. Então agora feche os olhos, só escuta a minha voz. Fique sentados ou deitados de forma confortável, do jeito que quiser. Se quiser, já pode continuar a dormir depois da meditação. Vamos recitar a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus. Flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus. Flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à Terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida. Guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. Propósito que os mestres ascensos conhecem e aquecem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, que se vê do portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino na Terra. Vamos invocar agora os seres de luz, os pleiadianos, Aloha, 3 vezes, Aloha, Aloha, Aloha. Os Cherokees, Akita Mani Yo, Akita Mani Yo. Akita Mani Yo. E os sirianos, Ia Yuma, Ia Yuma, Ia Yuma. E agora você coloca as suas intenções, os seus pedidos, naquela área que você considera mais importante para a sua evolução espiritual, ou para ajudar em alguma doença, qualquer coisa que você acha que é importante para você, para a sua evolução. E isso é para ser feito todas as noites, né, antes de dormir.